No ar o nosso jornal, bem-vindos. Vamos conferir o câmbio. Boa noite. Joaquim Ochin e Augusta Maíta foram hoje empossados aos cargos de Presidente do Conselho de Administração da EDM e Diretora Executiva do Millennium Challenge Account, respectivamente. O Primeiro-Ministro Adriano Maliani, que dirigiu a cerimónia, desafiou aos dois gestores a trabalhar dentro da estratégia governamental de eletrificação nacional, no caso da EDM, e no desenvolvimento do projeto da agricultura para o MCA. O primeiro-ministro Adriano Maliani conferiu posse nesta quarta-feira a Joaquim Ochin para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique e Augusta Maíta para a diretora executiva do Millennium Challenge Account. Adriano Maliani apelou aos dois empossados a trabalharem dentro das estratégias governamentais de expansão de rede elétrica a nível nacional até 2030 e nos projetos de desenvolvimento viabilizados pelos acordos firmados com o governo norte-americano. Por terem aceito assumir as funções de Presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique e de Diretora Executiva do Millennium Challenge Account Moçambique, MCA, respectivamente, acreditamos que saberão dar o melhor de vós nas novas missões que passam a desempenhar a partir de hoje, assegurando, por um lado, o contínuo desenvolvimento do setor energético nacional e, por outro, prosseguir e agilizar a implementação dos projetos previstos no Compacto 2, no âmbito do acordo assinado entre os governos de Moçambique e dos Estados Unidos da América. Joaquim Ochin afirma que um dos maiores desafios da empresa neste momento é o roubo e vandalização do material elétrico, pois o investimento que seria para a expansão da rede elétrica é alocado à reposição. Tem havido muita vandalização da rede elétrica e isto, de certa maneira, impede o crescimento de expansão da rede, porque somos obrigados a desviar recursos que era para novas ligações ou novos beneficiários de energia elétrica para podermos repor as infraestruturas vandalizadas. Pronto, tem havido grande colaboração entre a empresa e o que temos que fazer é dinamizar isto. Por sua vez, Augusta Maíta comprometeu-se a trabalhar para a implementação dos projetos do segundo compacto do Millennium Challenge Corporation, orçados em cerca de 537 milhões de dólares. O projeto tem três componentes. A componente de conectividade rural e infraestruturas é a principal. São cerca dos 537 milhões globais para o projeto. 310 milhões estão voltados para essa infraestrutura e ela vai estar, portanto, baseada na província da Zambésia. Portanto, este é o maior foco do projeto. Até a data da sua nomeação, Augusta Maíta desempenhava funções de coordenadora do Gabinete de Reformas Econômicas no Ministério da Economia e Finanças, enquanto Joaquim Ochin ocupava o cargo de administrador executivo da empresa pública EDM. A MBC-TV elencou um conjunto de desafios que o novo PCA da EDM deverá enfrentar, sendo a implementação do Pro-Energia, que preconiza a eletrificação do país até 2030, um deles. Por outro lado, a EDM é desafiada a combater a corrupção, especialmente no setor das aquisições de bens e serviços. O novo presidente do Conselho de Administração da Empresa Eletricidade de Moçambique, Ernesto Ochin, é prata da casa, o que pressupõe conhecer os desafios da empresa. O primeiro desafio consiste em cumprir com a meta da eletrificação do país no âmbito do programa Por Energia, cuja meta consiste na eletrificação de todo o país até 2030. Numa altura em que a meta de eletrificar todos os postos administrativos no presente quinquênio parece impossível de alcançar quando faltam 6 meses para o fim do mandato do governo. O projeto já está em curso. Desde que o projeto começou em 2018, tínhamos cerca de 32% da população com acesso.
Neste momento estamos com cerca de 56%. Também temos o desafio de tornar o país o polo regional de energia elétrica. Para tal, há alguns projetos em curso, é preciso continuar a implementar esses projetos com vista a interligar o país com os países vizinhos e comercializarmos essa energia, considerando que o país tem potencialidades para tal. Outro desafio tem que ver com o combate à corrupção na empresa, especialmente no setor das aquisições, onde vários relatórios têm apontado para a existência de relações promíscuas entre alguns gestores da EDM com as empresas fornecedoras de bens e serviços. Aliás, casos já onde alguns gestores da EDM são igualmente acionistas de empresas que fornecem bens e serviços na empresa. Por outro lado, a relação entre a EDM com os municípios tem sido difícil, tudo por conta do alegado atraso no desembolso da taxa de lixo, verba essencial para o pagamento dos provedores do serviço de recolha de lixo nas vilas e cidades moçambicanas. O novo PCA tem o desafio de dar andamento aos planos de reforma institucional iniciados por Mateus Magala, que pressupunham um programa de reformas institucionais profundas, libertando a empresa de gorduras, onde pontifica a mão de obra considerada excedentária. Outro desafio com o qual a empresa se debate é a questão dos custos de eletrificação, financiados pela própria empresa, que ascendem a 20 milhões de dólares por ano, um fornecimento que não tem subsídio de aquisição. Salomão Moyane não é uma pessoa credível e o que ele diz não deve ser levado a peito. Quem assim pensa é Marcial Macome, porta-voz nacional da Renamo, que reagia desta forma às acusações do vogal da Comissão Nacional de Eleições, que, em entrevista à MBC-TV, imputou as responsabilidades pela reprovação da candidatura da CAD aos representantes da Perdiz e da Frelimo naquele órgão eleitoral. Bem e focada nas eleições de 9 de outubro, é como Marcial Macome, porta-voz do partido, disse estar a Renamo neste momento. E para provar isso, Macome apontou o trabalho que o Suf Momad está a realizar nas bases, na antecâmara da campanha eleitoral. Porque muitas vezes temos assistido aquilo que é a produção de políticas públicas centradas na Jules Nyerere. Mas Moçambique é muito mais do que Jules Nyerere. É preciso adentrar os problemas dos moçambicanos dentro dos postos administrativos. Macome desmente que a Renamo tenha perdido alguma aceitação nas zonas urbanas, como algumas correntes pretendem deixar transparecer. Comigo que é uma suposição. E por ser uma suposição, eu reitero que na Renamo não tem nenhuma crise. A Renamo está bem. E essa suposta crise das zonas urbanas não constitui verdade, porque estamos aqui a fazer trabalhos. Aqui ao nível da cidade de Maputo, por exemplo, a delegação da cidade de Maputo está fazendo trabalho aos níveis de pré-campanha, porta a porta, está fazendo trabalho e está a ter uma recepção muito boa. Sobre as acusações de um alegado conluio da Renamo com a Frelimo nos órgãos eleitorais, tendo como objetivo o abate da coligação Aliança Democrática, que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane, Marcial Macome desvalorizou-as completamente. Até onde eu saiba, a Renamo não está a liderar nenhum processo, mas já vou lhe tranquilizar e lhe puxar a memória. Não sei se é de lembrar, nas eleições muito recentes, a Renamo processou a todos os vogais da CNE, inclusive os da Renamo. Inclusive processou os membros do Conselho Constitucional, inclusive os indicados pela Renamo, para dizer que a Renamo respeita o princípio de separação institucional e a não interferência. Nem mesmo as evidências apresentadas pelo vogal da Comissão Nacional de Eleições, Salomão Moyane, no exclusivo para a MBC-TV, demoveram também chefe nacional de informação da Perdiz. Macome diz que Moyane não é uma pessoa credível. O Salomão Moyane, nas eleições que a Renamo ganhou, absteve-se de votar. Nas eleições autárquicas, absteve-se de votar. E hoje aparece a dizer que a Renamo coligou-se com a Frelimo. O que é que está por detrás desta figura? E vale lembrar que no passado esta mesma figura tinha sido cooptado para a CNE pela Renamo. E hoje foi cooptado pela Frelimo. Então é uma figura de não muita credibilidade, pelo que prefiro não comentar. A Assembleia da República ratificou hoje a recondução de Lúcio Ribeiro ao cargo de Presidente do Conselho Constitucional. Entretanto, a bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique votou contra, por entender que Lúcio Ribeiro
tem sido cúmplice da fraude eleitoral. Está consumado. Lúcia Ribeiro fará um segundo mandato na presidência do Conselho Constitucional. Nesta quarta-feira, a Assembleia da República aprovou a resolução de ratificação da nomeação de Lúcia Ribeiro ao cargo de presidente do Conselho Constitucional, com 192 votos a favor, num parlamento constituído por 250 deputados. Apesar do procedimento de nomeação e recondução ser constitucional, o Movimento Democrático de Moçambique considera aberrante o fato do presidente do Conselho Constitucional ser nomeado por um presidente da República que simultaneamente é presidente de um partido político concorrente às eleições. Não concordamos que o presidente da República tenha esta prerrogativa de nomear, digamos, o árbitro do jogo num processo que está já em curso, o processo eleitoral. Como sabe, o Presidente da República é presidente do partido que vai concorrer e vamos para um processo com o campo inclinado. Como era de esperar, a bancada parlamentar da Frelimo, através do seu porta-voz, critica a posição do MDM e considera Lúcia Ribeiro como uma profissional de direito competente e com provas dadas no Conselho Constitucional. Acontece numa boa altura que vamos reforçar o seu poder e para trazer maior transparência nos processos eleitorais que se avizinham. Naturalmente que nesta fase queremos também apelar aos partidos políticos para que facilitem o trabalho do Conselho Constitucional. Muitas vezes os focos de conflitos partem dos partidos políticos. Eles criam agitação antecipada, recorrendo às redes sociais, esta coisa, e depois levam esta imagem de que tem razão, mas não observam os pressupostos da lei. Para Renamo, na voz de Arnaldo Chalaua, porta-voz da bancada parlamentar, o Parlamento não fez mais do que a sua obrigação dentro do marco constitucional. Esta é uma atividade normal que deriva da própria legislação básica ou geral, que estamos a falar da Constituição da República e também estamos a falar do regimento da Assembleia da República. Em termos, tanto da jurisdição constitucional, é ali onde nós conhecemos, em última instância, conhecer matérias que têm a ver com, tanto recursos do contencioso eleitoral, e ali onde os acórdãos do Conselho Constitucional, sendo irrecorríveis, deve essa jurisdição constitucional ser responsável. A ratificação da nomeação de Lúcia Ribeiro acontece numa altura em que o Conselho Constitucional deverá tomar uma decisão em torno da deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que exclui do pleito eleitoral a coligação Aliança Democrática, liderada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Ainda notícias sobre a chamada Casa do Povo. Deputados dos partidos políticos com assento na Assembleia da República já reagiram à sentença do Tribunal de Londres no caso da ação que o Estado moçambicano move contra a Privinvest e outros. A Frelimo, a Renamo e o MDM recomendam rapidez na execução da sentença contra a construtora naval. O que nós queremos esperar agora é que as demarches para a execução desta sentença decorram o mais rápido possível para que sejamos ressarcidos destes valores que nos prejudicaram durante algum tempo e queremos ver a imagem de Moçambique cada vez melhor no Concerto das Nações. Oxalá que esse fundo acrescente algum valor, tanto tendo em conta que temos vários problemas cá, entre as portas, não é? Temos o problema dos médicos, temos possivelmente o problema dos juízes, temos o problema dos professores, horas extras não pagas, temos uma situação, leque de situação que precisa ser ultrapassado, mas não temos dinheiro. Se há uma indemnização, esse dinheiro pode ser direcionado para algo bom do nosso país. Não... Penso que com esta decisão estão criadas as condições para que o país comece a recuperar, digamos, a sua imagem no mercado. Mas a decisão do Tribunal de Londres não invalida, digamos, o comportamento das lideranças moçambicanas que endividaram o país. Ficou provado em tribunal de que boa parte dos recursos
fruto deste endividamento, foram cair nos bolsos e não foi para os objetivos pelos quais tinham sido solicitados. É tempo de conferir a previsão meteorológica. Boa noite, Mónica Mabai. Boa noite. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, para as cidades de Maputo, Xai-Xai e Inhambane, prevê-se céu nublado a limpo, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais, vento de nordeste fraco ou moderado, soprando com rajadas locais, sendo a mínima 11 para a cidade de Xai-Xai. Na zona centro do país, Beira prevê-se um vento de leste a sueste fraco ou moderado, sendo a máxima 28 e a mínima 19. Chimoio prevê-se a máxima de 21 graus e a mínima de 14. Tete com 29 graus e a mínima de 22 e Quelimane 27 graus e a mínima de 17. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 30 graus e a mínima de 18, Pemba 29 graus e a mínima de 20 e Lixinga 22 graus e a mínima de 12. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. É tudo. Foi com enorme gosto que cá estivemos. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Boa noite e bom repouso.